ser exibido em enfrentamento também, o tempo inteiro, sabe? Enfrentar a voz do outro que quer te calar, enfrentar uma reunião que às vezes não querem te ouvir, mas você vai falar, né? Enfrentar um filho, chegar em casa chorando, ou uma filha, né? No meu caso, chegar em casa chorando porque se sentiu assediada e fazê-la enfrentar. Mariana, como é que foi a história do queijo Catauá que você levou para ser fotografado lá na Torre Eiffel, em Paris? Então, na verdade, lá em 2012, resolvi vir trabalhar com meus pais. Eu ainda seguia minha profissão, mas resolvi vir começar a ajudar um pouco, porque eu já vi que eles não estavam dando conta. E qual era a profissão? Eu sou formada em turismo. E aí eu trabalhava como gestora de uma associação de municípios aqui da região. Eu cuidava do circuito Trilha dos Inconfidentes. Tinha que ser turismóloga e cuidar do circuito de turismo. Eu fui levar o queijo para Paris, vou tirar foto lá. Tá explicado. E aí a coisa tinha uma certa relação, né? Eu ainda não conseguia me dedicar. Eu saí da trilha nessa época, fiquei um tempo aqui, mas logo depois eu fui chamada na gestão da prefeitura em São João, que foi 2013, que foi junto com a Cris, né? Tutuca trabalhou muito também. E foi uma época muito bacana. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de tentar colocar o queijo no mercado, tentar fazer com que as pessoas entendessem, porque hoje tem uma visão já mais ampla do queijo artesanal, mas até pouco tempo atrás as pessoas não entendiam muito ainda. O mineiro mesmo tem hábito de comer mais o queijo fresco. Ele não tem tanto, todos nós, porque era o que ficava na nossa mesa. Lá no século XVIII, XIX, quando os tropeiros passavam para levar os queijos para Rio de Janeiro, São Paulo, eles levavam o queijo curado. Já amarelinho, que era o que suportava a viagem no lombo de mula e tal. E o que ficava na mesa mesmo das fazendas era o queijo fresco. Então a gente criou esse hábito mesmo. Você vê que na casa do mineiro sempre é o queijo fresquinho, com café, ou no pão, né? Enfim. E aí foi a primeira vez que eu saí do país e eu falei, eu vou levar o queijo. Ele também vai sair do país, que ele também nunca saiu, né? Assim como eu. E aí eu coloquei na mala, na verdade, sem poder, né? Transporte de alimento de origem animal é proibido, mas eu falei, poxa, ele merece esse risco. E aí coloquei na mala e levei. E aí, na verdade, a gente fazia as fotos dele nos monumentos, as fotos dele nas cidades. É tudo homem. O cara que tá lá nas reuniões, o cara que tenta fazer alguma coisa, o que vende, o que recebe o dinheiro. Mas, em geral, quem tá fazendo o queijo é a mulher dele. Que tá dentro da queijaria, né? Que pega no pesado, que faz a massa, paraná. E eu agora assumi a presidência da associação que eu acabei de criar aqui. Acabei de criar, de produtores de queijo aqui do Campo das Vertentes. Na verdade, eu não acabei de criar, eu resgatei uma associação que meu pai tinha criado em 2004 para tentar o reconhecimento da região, porque não tinha. Você é a primeira mulher a assumir esse papel? Sim. Ou seja, em todas as regiões, inclusive em Minas Gerais inteiro, nunca teve uma presidente, né? Hoje eu não sei se tem, mas não conheço do histórico das outras regiões, inclusive das mais antigas. E aí mobilizei o pessoal, comecei a reunir e tal, falei, gente, olha, e assim, querendo ou não, eu já tô vamos dizer, numa posição de mercado que eu não precisaria preocupar com o meu vizinho, entendeu? Eu vendo meu queijo, tem fila de espera, tem gente querendo comprar aí o tempo inteiro, mas eu quero que quanto mais gente venha junto, melhor, pra gente ter uma região forte, né? Todo mundo conseguir viver realmente da roça, não ficar vendendo queijinho a R$5 na porta, porque é de doer. A lei, ela é feita para beneficiar o grande produtor, o laticínio, que é o cara que faz lobby, que é o cara que financia campanha, né? E o pequeno produtor, que, claro, não tem condição de pagar uma propina para ninguém, ele não vai ter auxílio nenhum. E aí a fiscalização só desce o cacete, a gente custa conseguir sobreviver, cada hora uma exigência mais absurda que a outra. E agora a gente está mais organizado. Então, o governo hoje tem dado uma assessoria muito bacana. A entrada no IMA tá mais legal para conversa. Eles estão mais abertos, estão começando a entender. Eles não aceitam, por exemplo, queijo mofado. Eles não aceitam, por exemplo, que a gente determine o nome do nosso queijo. O queijo é queijo Minas artesanal meia cura, ponto.
Se eu quiser que o meu queijo chame Catauá, que hoje é apenas a marca dele, vamos dizer assim, mas não, é o nome do meu queijo. Não pode. Seu queijo é queijo, Minas Artesanal do Campo. Mas isso é um gênero, gente. O seu é a identificação dele, a identidade do seu queijo. Exatamente. Tem notas próprias. Né? O terroir que é dele somente, de mais ninguém. E aí você vê o incentivo que você tem na França, por exemplo, você já tem mais nome de queijo do que habitante e o governo incentivando o tempo inteiro você criar novos produtos, criar o seu, aqui diferenciado, na contramão. Eu acho que mulheres em geral, eu acho que o que nos define é resistência. Resistência o tempo inteiro, a resistência nesse dia a dia, a resistência nesse espaço de fala que a gente vem comentando tanto, que ele tem que existir, que a gente tem que tomar o nosso espaço de fala. E esse espaço de fala, ele é, na verdade, desde dentro da família da gente, desde o trabalho que a gente faz, ensinar os filhos, ou as filhas, melhor, a terem esse espaço de fala e garantirem seu espaço de fala. Eu vivo muito isso, eu fui mãe nova, né? Eu fui mãe com 17 anos, hoje a minha filha tem 17 anos, e foram inúmeras vezes que ela chegou em casa reclamando porque numas discussões na escola, em geral, os meninos falam mais do que as meninas e ela sempre se posiciona. E quando ela se posiciona, tem sempre um professor para dizer, mas calma, você está nervosa? Por que você está falando assim? Você está estressada? Descontrolada não sou. Você está descontrolada? Não, aí eu descontrolo. Se me chamar descontrolada, eu descontrolo. A pessoa te leva a ficar descontrolada. Você quer ver o que é uma pessoa descontrolada? Eu te mostro aqui agora, porque até agora eu não estava. Fica te testando né? o tempo inteiro. Te testa o tempo inteiro. Subjugando. Exatamente, e te faz, na verdade, se você não tiver certeza dessa postura, te faz dar 3 passos atrás. Você começa a acreditar na mentira, abaixar a cabeça, né? E falar, nossa, desculpa por existir, né? Então eu tenho que dizer isso. Que você estava falando ali do constrangimento, né? Do constrangimento, exatamente. Então eu tenho o tempo inteiro que lutar com isso, com ela, com as minhas amigas, Eu confesso que nunca tive muita dificuldade com relação a isso na minha vida, mesmo ocupando muitos espaços que originalmente são muito ocupados por homens. Se você tivesse que compartilhar isso, porque é uma coisa também que se aprende, né? Tem muita gente que quer, não tem o impulso, não tem o pendor, não tem o talento, mas é capaz do aprendizado se compreender o conceito e a situação, a posição, ela é capaz de falar assim, opa, eu quero aderir, quero fazer igual. No que você se exibiria? Como que você seria uma exibida desse talento? Essa questão da exibida, para mim, foi fantástico, porque eu não sei se é de Belo Horizonte. Não, sou de Além Paraíba. Além Paraíba. Bom, não sei nas outras cidades, mas aqui em São João, a gente sempre ouviu muito o deixa de ser exibida. Deixa de ser parecida, deixa de ser porque exibida. Sempre foi feio a mulher ser exibida. E ser exibida, na verdade, o que era? Era falar alto. Sim. Era usar uma roupa mais curta. Chamar a atenção de si, não pode. Era usar uma maquiagem. Né? O meu avô não suportava ver a gente de batom. Porque ele falava, vai sair com esses beijos pintados? Tá muito exibida. Como que você se exibe nesse sentido positivo? De ter o que dizer e também ter responsabilidade sobre tudo que diz e que faz. Na verdade, eu trabalho o tempo inteiro, eu acho que é como a política é no dia a dia, a política é na vida, né? Não é necessariamente no palanque, mas na padaria, na mesa de bar, né? E com os amigos, com a família e tal. Então, essa coisa de poder levar um pouquinho da consciência para o outro, e principalmente para a outra, mas a consciência de que ela pode sempre ser melhor, que ela já é muito boa e que ela pode sempre ser melhor. Então ela vai, se ela entender esse papel dela, ela vai poder melhorar. Quando a gente vem trabalhando, por exemplo, criando uma associação de produtores de queijo ou criando uma associação de agroturismo, levando essas pessoas para esse grau de controle da sua própria vida, eu acho que isso me permite ser exibida no meu dia a dia, porque dentro desses grupos, e isso me realiza, porque dentro desses grupos eu consigo ter um papel de fala que não é simplesmente de dizer o que eu penso, não, é de poder levar o meu conhecimento para que essas pessoas possam ter uma vida melhor. Transformar em ação. Transformar em ação e fazê-los entender que sim, olha, você tem um produto legal, mas deixa eu te contar, se você trabalhar uma embalagem diferenciada, se você
entrar em contato com algumas pessoas específicas, te dou aqui o canal, você vai conseguir um retorno melhor ainda com o seu produto. Olha, se você abrir a sua propriedade para receber turistas, sim, eles querem vir ver o que você está fazendo. A sua vida é interessante, sim. A sua simplicidade, ela é bonita, sim. Todo mundo quer ver isso, né? Então, eu me sinto melhor quando eu levo essa possibilidade de melhora para outra pessoa também. Ou seja, você está falando, não tenho a necessidade nem a realização, a satisfação só de falar. Então, e também não só de fazer, porque você tem um fazer. Sim. Mas é junto com esse fazer acontecer. Fazer também. acontecer, exatamente. Então eu poderia definir assim, exibir-se para você fazer acontecer? Sim. Seja na fala, seja na atitude, seja na voz alta, no bater na mesa e garantir que a minha... Exatamente. Batendo na mesa, adoro. Sabe, levantar e enfrentar. Eu acho que é enfrentamento. Ser exibido é enfrentamento também, o tempo inteiro. Uhum. Sabe? Enfrentar a voz do outro que quer te calar, enfrentar uma reunião que às vezes não querem te ouvir, mas você vai falar, né? Enfrentar um filho, chegar em casa chorando, ou uma filha, né? No meu caso, chegar em casa chorando porque se sentiu assediada e fazê-la enfrentar, né? Enfrentar uma mulher que às vezes pode conseguir muito mais com aquele produto dela ou aquele projeto dela, mas não se acredita, porque muitas vezes é desacreditada dentro da própria casa. E aí esse enfrentamento o tempo inteiro é que eu acho que é uma boa forma de exibição, assim. Na verdade, a minha relação com o queijo, ela vem da minha relação com a minha família. Então, esse não era o meu projeto inicial de vida. E isso veio acontecendo muito na minha vida porque um dos fatores foi, eu fui mãe adolescente. Quando você é mãe adolescente, né, muito mais do que o pai adolescente, que muitas vezes não vai fazer a menor diferença, ele vai seguir a vida dele como se nada tivesse acontecido, eu assumi uma outra postura na minha vida, fiz vestibular, fiz a faculdade, os 4 anos de faculdade com ela no colo, pequena, indo para aula comigo muitas vezes, e quando eu me formei ela tinha 4 anos, eu morava em Belo Horizonte, minha família inteira aqui, e eu resolvi voltar para São João. Mas eu não consegui de cara assumir os negócios aqui em casa, assim, eu não consegui de cara vir para cá, porque eu sentia que aquilo ia, de certa forma, me diminuir como profissional, como se eu não tivesse conseguido fazer nada. E voltou. E voltei para ficar, então, cuidando do negócio do meu pai, porque eu não consegui me colocar no mercado. E aí, de lá para cá, o que eu fiz? Eu abri uma empresa, fechei a empresa, eu trabalhava com cavalgada, inicialmente, ambiente super masculino. Depois eu fui ser gestora de circuito turístico, ambiente super masculino, trabalhava só com prefeitos, secretários e tal, e tive que lidar com isso. Foram 4 anos, depois fui 2 anos de superintendente de turismo na prefeitura, também um ambiente muito masculino. Mas isso tudo fez com que eu passasse a acreditar que sim, eu era capaz de ser uma boa profissional, uma puta profissional, e que eu dava conta de assumir qualquer trabalho que eu quisesse. A partir do momento que eu cheguei nesse ponto de dizer, ok, estou feliz profissionalmente, falei, agora eu posso sair. E aí eu vim cuidar do que, na verdade, sempre foi o grande sonho do meu pai, de uma vida inteira. Porque o avô do avô dele já fazia queijo, lá no Cajuru, que é um distrito aqui de São João. E ele vem com isso, ele é apaixonado por vaca. As vacas nossas têm os mesmos nomes das vacas da fazenda da minha avó, sabe? Então ele mantém muito dessa tradição porque é uma paixão, realmente, da vida dele. E hoje eu me apaixonei também, só que eu enxergo isso de uma maneira um pouquinho mais mercadológica do que ele. Ele enxerga muito no patamar do sonho. E eu já enxergo que o sonho ele tem que ser um negócio para que ele possa existir. E eu tenho funcionários, eu tenho que pagar contas, né? Não basta ser só um sonho. A gente costuma dizer que, assim, o produto final, que é o produto que a gente coloca na mesa do consumidor, é o que a gente põe na nossa mesa também. E a gente quer o mais limpo e o mais justo e o mais saboroso também, tanto na nossa mesa quanto na mesa das outras pessoas. Né? E aí todo esse trabalho com a imagem do queijo para as pessoas. Hoje as pessoas já identificam, né, o queijo com a nossa região, porque a gente tem uma dificuldade da questão das regiões de Minas Gerais, que umas regiões são mais fortes que as outras.
né? Então é todo um processo, um trabalho do dia a dia, mas que vale, assim, vale esse reconhecimento.